Oi, pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje não é irônico, eu não vou fazer piadinha e provavelmente ele vai ficar um pouco mais longo do que os meus vídeos irônicos, mas é necessário. Eu vou falar sobre como acontece a doutrinação nas escolas, porque eu vejo que tem muitas pessoas dizendo que isso não acontece, que isso é teoria da conspiração. Bom, então vamos lá. Vocês sabem o que é estelionato, né? Então, quando um estelionatário chega na vítima, ele não chega na vítima dizendo que ele vai fazer um estelionato e que a pessoa deve fazer aquilo para que ele obtenha a vantagem, dinheiro ou seja lá o que for que ele está pretendendo. Da mesma forma, acontece nas escolas. Eles não vão dizer que eles querem mudar os valores de vocês, que eles querem destruir a civilização ocidental. Eles vão falar como se aquilo fosse algo bom. Eles querem inovar, democratizar, humanizar e todos esses termos que nós já conhecemos. Eu vou começar falando sobre um trechinho do livro Maquiavel Pedagogo. Aconselho todo mundo que se interessa por educação ou que se preocupa com esse tema, que leia para entender o que realmente está acontecendo hoje nas escolas. Lá nesse livro, ele fala sobre várias técnicas de manipulação mental ou lavagem cerebral que hoje são utilizadas largamente no nosso sistema educacional. Óbvio que eles não falam que eles estão fazendo isso. Tem uma técnica que ela se chama a dissonância cognitiva ou espiritualismo dialético. Ela consiste na contradição entre dois elementos do psiquismo de um indivíduo. E eu vou ler agora literalmente um trecho do que está escrito lá no livro. A experiência prova que um indivíduo, numa situação de dissonância cognitiva, apresentará forte tendência a reorganizar seu psiquismo a fim de reduzi-la. Em particular, se o indivíduo é levado a cometer publicamente, na sala de aula, por exemplo, ou frequentemente ao longo do curso, um ato de contradição com seus valores, sua tendência será a de modificar tais valores para diminuir a tensão que lhe oprime. Dispõe-se, assim, de uma técnica extremamente poderosa e de fácil aplicação que permite que se modifiquem os valores e as opiniões e os comportamentos e capacita a produzir uma interiorização dos valores que se pretendem inculcar. Página 16 e 17. Ou seja, meus queridos, quando um professor faz aquele trabalho inocente sobre a indústria de consumo da carne, o feminismo, o aquecimento global e todas essas mentiras que nos contam, porque tudo isso é mentira, são enganos, na verdade o que eles pretendem, eles não sabem, mas o que se pretende com esse movimento é inculcar novos valores para que se possa destruir a cultura ocidental, que é o que a gente está vendo hoje, não só no Brasil, mas também no mundo, nos Estados Unidos, na Europa, em vários lugares. Por que eu estou falando essas coisas? É o seguinte, eu concluí agora há pouco tempo meu curso de pós-graduação de especialização em orientação e supervisão escolar, e quando eu fui escrever o meu artigo, eu gostaria muito de escrever um artigo falando sobre a péssima influência do socioconstrutivismo e do Paulo Freire na nossa educação. Mas quando eu falei isso para uma das professoras que estava lá, ela disse que eu não poderia escrever sobre isso, porque isso iria comprometer a minha carreira. E eu falei que eu não estava interessada na minha carreira, eu só queria escrever o que eu penso. Então ela me disse que nenhum orientador da faculdade iria aceitar o meu trabalho, porque isso iria comprometer a carreira deles. Ou seja, eles querem que eu escreva algo que eu não penso. Entendeu a relação com a dissonância cognitiva, pessoal? Ou será que eu tô ficando maluca? Eu vou ler, foi o pior artigo, mais esquerdalha, eu esquerdei de tudo que é jeito para ganhar a nota. Eu esperei que se publicasse a nota e saísse o meu certificado para gravar esse vídeo. Então eu vou ler para vocês uns trechinhos desse meu trabalho maravilhoso. Tem um trecho lá que eu escrevi o seguinte: realizar mudanças de comportamento em um contexto coletivo torna-se muito mais eficiente, pois o grupo tem grande influência no comportamento do indivíduo.
Mais uma técnica de manipulação mental. Eu nem disfarcei, eu escrevi aqui com todas as letras, eu sinceramente não sei, aliás, eu sei como passou isso, porque eles não sabem que isso se trata de uma técnica de lavagem cerebral. Isso se usa pra gente inculcar novos valores nas pessoas. Foi acrescentado no meu trabalho também um trecho sobre autoridade e autoritarismo, bem na linha freiriana, dizendo que o professor ele deve ser mais democrático e toda aquela coisa que eu sinceramente penso totalmente o contrário do que eu escrevi. E eu fiz uma citação para vocês verem como a coisa é realmente maluca. Abre aspas, uma rearmada profissional do docente e de sua formação necessita de uma oposição frontal a qualquer manifestação, explícita ou oculta, da racionalidade técnica que nos encaminhe com outros nomes e procedimentos ao passado, competências, planos estratégicos, qualidade, eficiência, eficácia, entre outros. Seja nos conteúdos curriculares, seja nas formas de gestão e controle burocrático da educação. Imbernon, 2010, página 45. Ou seja, meus queridos, eles querem banir da escola conteúdos, eficiência e tudo isso. Aí depois vem um professor reclamando que os alunos não aprendem mais a tabuada, o que será que está acontecendo de errado, e não percebem que o que está acontecendo de errado é esse método socioconstrutivista que quer destruir tudo que a humanidade construiu ao longo de milhares de anos na área da educação. Eles querem destruir tudo isso porque eles dizem que disso vai sair uma coisa nova. E na conclusão desse meu artigo eu escrevo o seguinte: é necessário adotar também uma postura menos autoritária e mais democrática, bem como apresentar um trabalho mais coletivo em detrimento do individual. Quem foi o imbecil que escreveu isso? Fui eu. Então vejam, meus amigos, quando eu falo que existe doutrinação na escola, ela existe sim. Os professores não dão a nota pelo que tu pensa. Eles querem que tu escrevas aquilo que eles querem ouvir, aquilo que eles pensam, para provocar uma dissonância cognitiva, uma mudança de valores e uma mudança de conceitos e opiniões. É isso sim. Não tem nem mais disfarce. Eu descobri isso na 6ª série, quando eu entreguei um trabalho de história para minha professora, e ela me deu 0 e mandou eu reescrever. E eu na 6ª série pensei o seguinte: bom, eu vou escrever o que a professora gostaria de ouvir. E aí eu tirei 10. Então há muito tempo que existe doutrinação na escola. Só não enxerga quem não quer ver, os idiotas úteis ou os psicopatas.